Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos ao canal Fato Notícias. Eu sou Luiz Felício e a partir deste momento começa mais uma resenha esportiva aqui em nosso espaço. O assunto é Pepe Guardiola. O porquê ele vem sendo considerado o principal técnico do futebol mundial nos dias de hoje. Trono esse que alguns anos atrás já pertenceu inclusive ao português José Mourinho, que tinha uma badalação muito parecida. Mas eu tenho que dizer a todos que a minha recordação a respeito da figura do Guardiola começa lá nos anos 90. Ele que foi promovido das categorias de base do Barcelona para o time profissional pelo lendário Johan Cruyff em 1991. Mas eu lembro que eu comecei a prestar atenção nele enquanto jogador em 1992, naquela final que o São Paulo Futebol Clube jogou exatamente contra o Barcelona de Cruyff. Ali estava Pepe Guardiola compondo um meio de campo, quase que um segundo volante, jogando ali contra Raí, Miller e companhia, ao qual eu tenho que ser bem sincero que eu percebi que ele era um jogador muito limitado, sobretudo para os padrões dos craques que jogavam nessa posição naquela época. Não demorou muito, ele acabou jogando a Copa de 94, também como titular da Espanha, ao qual eu ratifiquei essa minha opinião, e anos mais tarde, bem verdade que jogou em um Barcelona já com muitas estrelas ali ao seu redor, isso que fazia com que ele, ali do lado do Ronald Koeman, que era o grande cérebro do Barcelona, tornasse a missão dele um pouco mais fácil. Mas eu sempre tive essa impressão do Pepe Guardiola como jogador, muito limitado para os padrões da época. Eis que no ano de 2011 ele assume o comando do Barcelona. E eu digo que eu estava super, hiper, mega desconfiado. Eu falei, putz, aquele cara era um jogador lá, essas coisas, agora vai virar técnico. Mas, contrariando a minha opinião, tudo que ele não realizou enquanto jogador, digo, não em termos de títulos, mas com esses lampejos geniais, fazendo com que os jogadores, até hoje, no Manchester City, que joga daqui 2 dias a final da Champions League com a Internacional de Milão, tudo que ele explora com os jogadores é exatamente o que ele não apresentava como jogador. Curioso isso. Coisas do futebol à parte, como eu falava agora, em 2011, ainda eu tinha aquela sensação do Guardiola. Tudo bem, ele pegou um mega elenco, aí com Messi, companhia limitada, a base da Espanha, campeã mundial no ano de 2010, Iniesta e Luiz Henrique e companhia. Tá fácil explorar esse time. Pegou um time pronto. É igual o Oswaldo de Oliveira pegou aquele time pronto do Corinthians, que foi campeão no ano 2000, aqui no Brasil, no primeiro Mundial de Clubes, pegou o time pronto do Vanderlei Luxemburgo. Mas não, aos poucos o Guardiola começou a mostrar, ali ganhando vários títulos, europeu, Liga Espanhola, Copa do Rei, e, sobretudo, um time que jogava muito bem e também ele tinha peças muito boas. E por decisão dele, no ano de 2013, ele decidiu sair do Barcelona. Talvez até movido por esse sentimento. Eu quero mostrar que eu consigo trabalhar em outro clube. Que aqui eu não sou apenas o técnico do Barcelona que conhece todo mundo e já pegou um time montado. E eis que ele vai para o Bayern de Munique, faz outro trabalho sensacional, é campeão alemão, consegue ali dar a sua cara e também, mais uma vez, ele é movido por esse desafio, que é o que move, eu acredito, essa força motriz do Guardiola como técnico. Ele gosta de desafios. E ele vai
para o Manchester City. Não demora muito, o time já começa a apresentar tudo isso que nós estamos vendo, não só essa evolução, mas como um time que joga com os flancos muito bem abertos, com um toque de bola refinado, com a cara do Guardiola, como eu disse ainda há pouco, ele é movido a desafios. E isso faz com que ele seja esse técnico ousado nos dias de hoje. Eu vou chutar o pau da barraca aqui mais uma vez e dizer que o trabalho do Guardiola como técnico, ele me lembra muito o trabalho do Cilinho. Quem é mais velho lembra do Cilinho nos anos 80, sobretudo quando nós tivemos aquela fase dos menudos do São Paulo, em 85, 86, 87. Não precisa dizer muito, o Cilinho revelou Miller, Lê, Silas, Nelsinho, lateral, e uma gama de jovens. Quem é São Paulino da época lembra muito bem que esse time foi tão bom quanto o time que foi dirigido no começo dos anos 90 pelo Tele Santana. Mas o Cilinho tinha essa mesma ousadia do Guardiola. Você pode estar dizendo, é brincadeira, né? Você comparar o Cilinho com o Guardiola. Mas eu lembro, inclusive, quando o Cilinho assumiu o Corinthians em 1991, ficou pouco no Corinthians, saiu por divergências com o Vicente Mateus. Ele chega no Corinthians em 91 e fala: o Corinthians vai jogar um futebol moleque. E esse futebol moleque, mas com um toque de bola muito mais refinado, é o que o Guardiola propõe a fazer. Por isso que eu viajei no tempo e quando eu vejo o time do Guardiola jogar, claro que hoje com uma estrutura, Manchester City, o Bayern que ele dirigiu, uma estrutura maior do que o São Paulo tinha em 85, 86, 87, mas a ousadia me lembra muito o Otacílio Pires de Camargo, ou seja, o nosso querido Cilinho. Mas voltando ao assunto de Guardiola, eu acredito até que o Guardiola ele não aceita dirigir uma seleção, pelo menos até o momento ele não aceitou esse convite, não é só do Brasil não. A Espanha já o convidou, teve sondagem até mesmo de seleções ali do meio do Oriente Médio, pagando uma bala para ele. Mas ele não quer porque ele é esse cara, ele é movido por desafios. Seleção, o grande desafio que se tem na Europa é de 2 em 2 anos, que é a Eurocopa. Aqui na América do Sul, se fosse o Brasil, é só de 4 em 4 anos, porque Copa América e eliminatória vão combinar, não serve para nada. Mas ali, jogando numa liga competitiva, como é a liga inglesa, ele tem isso semanalmente. Comandando um time na Espanha, ele também tem. Ou seja, para que eu acredito até que ele depois dessa final da Champions, que nós teremos daqui 2 dias, ele não vai ficar muito tempo no Manchester City, não. Já vai dar aquela coceirinha nele, ele vai para algum outro time movido a desafios. Então, esse, para mim, é o sucesso do Guardiola. Não é só a questão de um cara que sabe armar muito bem o seu time. É a questão dele gostar de desafios e conseguir tirar o máximo de cada atleta. É por isso que eu comparei até mesmo ao Cilinho lá dos anos 80. O Cilinho tinha muito isso. No mais, meus caros, eu vou aguardar essa final da Champions, que eu estou ansioso para assistir, caso você esteja ouvindo o vídeo até depois, de repente já sabe quanto foi o jogo, para voltar aqui e conversar um pouco mais do Guardiola, ok? Evitei ficar citando alguns nomes, o Haaland, fulano, ciclano, não. O assunto, sim, aqui que eu quis fazer nesse vídeo, é a gente falar um pouco o porquê que eu respeito muito ele como treinador. E volto a dizer, respeito sua opinião, mas como jogador ele era meia boca, ok? Meus caros, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixe sugestões também para os nossos futuros vídeos. Um grande abraço e até breve.